Cristo Internacional em Moçambique. E para nós é uma grande alegria saber que todos se unem a nós neste culto de adoração ao Deus Eterno. Para nós é uma alegria quando nós sabemos que entramos na presença do Deus Eterno para poder adorá-lo, pois Ele é digno da nossa adoração e o nosso louvor. Amém? Eu queria ler Salmo 145, versículo 8 a 9, antes da oração da abertura. Passo a ler. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Amém? Nós somos criatura do Deus Eterno. Não só, mas também como igreja. Nós somos a igreja amada que Ele comprou com seu sangue precioso, o sangue de Cristo, seu Filho amado, vertido na cruz do Calvário. A Bíblia aqui fala que a misericórdia de Deus alcança todas as suas criaturas. Por isso, é justo e certo nós adorarmos ao Deus Eterno. Amém? Só entra na sua presença com muita alegria, cantando louvores e prepara o seu coração também para que a sua mensagem possa encontrar o seu coração como um terreno fértil para podermos dar frutos para a sua honra e sua glória. Neste momento, queria convidar que fôssemos a Deus em oração. Querido Pai Santo, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por nos dar a graça e o privilégio de podermos adorar a Ti, ó Deus Eterno. Pai, por favor, recebe este serviço. Que, Pai Santo, tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, esteja com os cânticos. Esteja também, Senhor, ó Pai Santo, com o nosso irmão Júnior, que vai nos trazer a ceia, lembrando-nos da morte de Cristo por causa de nossos pecados e a sua ressurreição para a nossa justificação. E também, soberano Deus, por favor, esteja com o nosso irmão Carlos Pico, que vai trazer a mensagem. Que ela seja uma alimentação, um alimento para o nosso sustento espiritual. Pai amado, nós confiamos no Senhor e desde já queremos entregar tudo nas Tuas mãos. No nome santo de Cristo. Amém.
Bom dia, irmãos. Este é o momento da ceia, o momento em que vamos lembrar a morte, sepultura e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Para tal, vamos a Deus de oração. Oremos. Deus Pai, Criador dos céus, da terra, tudo que nele existe. Viemos neste momento, ó Pai, em primeiro lugar, agradecer ao Pai, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar aqui, meu Pai, juntos, para poder, meu Pai, ter a ceia, meu Pai. Quero pedir ao Pai que o Senhor esteja com cada um de nós neste momento, meu Pai. Esteja comigo, meu Pai, neste momento, Pai. Pedir que o Senhor, Pai, possa, meu Pai, nos encher do seu Santo Espírito, para que nós possamos tomar a ceia da melhor maneira possível. Quero entregar ao Pai as nossas vidas, meu Pai, tudo, meu Pai, em suas mãos, em nome do Senhor Jesus, que brilhou na cruz para nos salvar. Amém. Amém, irmãos. A nossa ceia vai estar baseada no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 10. Diz o seguinte a palavra: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. A palavra aqui é clara e ela nos mostra em que consiste o amor. Que o amor não consiste, o amor de Deus não consiste em nós termos amado primeiro a Deus, mas este amor consiste no fato de Deus, em primeiro lugar, ter nos amado ao ponto de enviar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Os pecados os pecados que nós todos cometemos, meu Pai. Jesus Cristo foi enviado como preço pelos nossos pecados. Gostaria de convidar-me a todos que refletíssemos nisto, que lembrássemos que Jesus Cristo morreu para que nós hoje pudéssemos estar a desfrutar do dom da vida. Ele teve que morrer. Ele, o justo, teve que morrer por mim, por nós, que não somos justos. Então eu gostaria que nós refletíssemos, que nós lembrássemos que o amor de Cristo é esse. Não porque nós fizermos algo, mas sim porque Ele nos amou em primeiro lugar. Porque Ele, em primeiro lugar, ofereceu o seu Filho como sacrifício. Ofereceu alguém que era justo, alguém sem pecado, como preço, para que nós, hoje, pudéssemos estar aqui. Então, esta é a mensagem. Vamos neste momento orar pela ceia. Oremos. Deus Pai, Criador dos céus, da terra, tudo nele existe. E neste momento, ó Pai, agradecer ao Pai por o Senhor, meu Pai, ter nos amado tanto e ter enviado o seu Santo Filho, meu Pai, como propiciação, como preço, para que nós hoje pudéssemos estar vivos, meu Pai, pudéssemos ter uma oportunidade de obter a salvação hoje. Quero pedir ao Pai que o Senhor esteja com cada um de nós, meu Pai, ao tomar esta ceia. Que nós, meu Pai, possamos tomar esta ceia, meu Pai, de consciência limpa, meu Pai. Meu Pai, nós possamos, meu Pai, estar bem com o Senhor, meu Pai. Pedir ao Pai que esteja com cada um de nós aqui, neste momento, e entregar este momento em suas mãos. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Encontrarás de igual.
Muito bom dia, irmãos. Este é mais um domingo em que nos reunimos para termos este momento com o Senhor, prestando este culto. Amém? Para começar, eu quero convidar a todos para irmos a Deus em oração. Amado Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Teu nome. Pai, Te damos graças, Pai, por mais um dia estarmos reunidos, Senhor, conectados, Senhor, deste modo virtual, Deus, para nos encorajarmos uns aos outros, Pai. Por favor, esteja conosco neste tempo, Deus eterno, Senhor, toca nossos corações, Pai, fala para a Tua igreja, fala, Senhor Deus, Pai, para todos aqueles, Pai Santo, que estão assistindo a este sermão, Deus. Por favor, nos dá entendimento, Senhor Deus Pai, e nos molda, Deus eterno, segundo o Teu padrão, Deus, para que, Senhor Deus Pai, nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor Deus. Pai, por favor, Senhor Deus Pai, firma-nos na fé, firma-nos, Pai, nesse caminho que Tu de antemão preparaste para que nós andássemos nele, Pai. Senhor, Te entrego tudo nas mãos, Pai, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Nos últimos tempos nós temos vindo a falar da apostasia dos últimos dias e vimos no domingo passado o caráter ou a característica da humanidade nos últimos dias. Na verdade, nós vimos que a apostasia ela já vem dos tempos do Antigo Testamento e no Novo Testamento vários apóstolos, o apóstolo Pedro, Paulo, João, Judas, eles se debruçaram sobre este tema, porque na verdade a apostasia é um perigo para a nossa fé, amém? E hoje eu quero partilhar convosco este sermão com o título A Batalha pela Fé nos Últimos Dias. Amém? E nós vamos olhar para a carta de Judas. Amém? E vamos nos centrar nesta carta, neste serviço de hoje. Amém? Vamos ler em Judas, versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz o seguinte: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Amém? A intenção de Judas era partilhar com os irmãos uma mensagem encorajadora, uma mensagem que exaltasse a nossa salvação, a bênção de sermos filhos de Deus. Amém? Mas ele diz aqui que sentiu a necessidade de alertar os irmãos para batalharem pela fé. Amém? Por quê? Porque estavam se levantando no seio da igreja heresias, ensinos que acabavam minando a fé dos irmãos. E se olharmos para as cartas do Novo Testamento, elas estão, a maior parte delas, direcionadas a lutar contra ensinos que são chamados de gnosticismo e antinomismo. Amém? Talvez você possa aprofundar mais e estudar um pouco mais sobre essas falsas doutrinas que estavam surgindo na igreja do primeiro século. Amém? Não. Como igreja, irmãos, nós também gostávamos de estar aqui trazendo mensagens
que exaltam a nossa salvação, amém? Mensagens que nos encorajam, que nos animam, amém? Mas na verdade há uma necessidade também de pregar estas mensagens de advertência, amém? Principalmente agora que nós estamos a vivendo os últimos tempos. Nós temos visto o rumo que o mundo está levando. Nós temos visto a corrupção da moral do homem. Nós temos visto a propagação do pecado. Amém? E infelizmente temos visto nossos irmãos e irmãs também se desviando da fé. Amém? Abandonando a comunhão. Muitas das vezes quando enfrentam alguns desafios, amém? E que batalham contra a sua fé. E tristemente, esses desafios às vezes acabam vencendo, amém? E muitos se tornam apóstatas, muitos acabam abrindo mão da sua fé, amém? Não, Judas, nesta carta, ele caracteriza essas influências, esses influenciadores. Amém? Ele fala sobre elas nos versículos 4, 8, no versículo 10, versículo 12, 13, 16 e 19. Amém? Nós vemos Judas, ele falando aqui no versículo 4, que esses influenciadores são fingidos na igreja. Amém? Eles são dissimulados. Eles promovem deliberadamente o pecado. Amém? Eles negam a autoridade divina de Deus. Eu acredito, irmãos, que você já ouviu de homens que se dizem homens de Deus, mas que têm negado a soberania da Bíblia, têm negado o senhorio de Cristo, têm se autoproclamado profetas de Deus, mas negam a soberania de Jesus Cristo. Amém? Judas continua falando no versículo 8, dizendo que estes homens, esses infiltrados, fingidos, amém? Eles são falsos profetas. São homens que alegam receber instruções de Deus ou revelações de Deus, quando na verdade são adivinhadores. Amém? Homens que vivem na imoralidade sexual. Eu já ouvi situações de homens de Deus que estão amantizando com pessoas da sua congregação. Amém? São esses. Pessoas que não se submetem às autoridades. Homens que chegam até a zombar do poder do mundo espiritual. No versículo 10, Judas diz que estes homens difamam tudo que não entendem. E até nas coisas que eles entendem, eles caem nelas, eles transgridem. Amém? Falam sem entendimento. Judas continua nos versículos 12 e 13, falando que estes homens minam a comunhão. Eles se banqueteiam no meio dos irmãos. Amém? Eles só se preocupam consigo mesmo. Não estão preocupados com a saúde espiritual do rebanho. Não cuidam do rebanho. Não cuidam um do outro. Amém? Apenas buscam benefícios pessoais. No versículo 16, Judas diz que essas pessoas vivem se queixando, são descontentes, são murmuradores. Amém? São
arrogantes, interesseiros. Eles buscam amizades por interesse. São aduladores, como diz aqui a Bíblia. Amém? Judas continua no versículo 19, dizendo: estes são os que causam divisões entre vocês. Amém? Promovem a divisão na igreja. São pessoas guiadas pela sua própria inclinação, seu próprio pensamento. Amém? Se ele pensa diferente do líder, ele inclina-se para o seu lado e cria divisão. Se ele pensa diferente do outro, procura o seu grupinho para criar divisão. Amém? Não, Judas, nesta carta, ele nos dá 3 exemplos que nós não devemos seguir. Amém? Diz assim no versículo 11: ai deles. Não, quando a Bíblia pronuncia um ai, é porque estas pessoas estão destinadas a receber um castigo severo da parte de Deus. Amém? Por isso nós temos que ter muito cuidado com estes exemplos. Amém? 3 coisas que Judas fala aqui. Diz: pois seguiram o caminho de Caim. Não, nós conhecemos a história de Caim. Amém? Em Gênesis 4, 3 e 5, nós vemos a motivação de Caim. Caim, ele ofereceu uma oferta a Deus que não foi agradável a Deus. Amém? E porque a oferta de seu irmão agradou a Deus, ele se irou. Ele se voltou contra o seu irmão. Ele guardou ódio no coração contra o seu irmão. E acabou assassinando o seu irmão. Amém? Ele se tornou no primeiro homicida que a Bíblia menciona. Amém? Então, o caminho de Caim é o caminho daquele irmão que acaba matando o outro irmão. Amém? E não estamos a falar aqui só de fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Amém? Por inveja, por ódio. Este é um exemplo que nós não devemos seguir, porque mina a nossa fé. Amém? Judas diz que, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. Amém? Não. Balaque chamou Balaão para profetizar contra o povo de Deus. Prometeu riquezas para Balaão. E Balaão acabou seguindo esses homens. Ele tentou fazer o contrário daquilo que Deus havia lhe dito. Amém? Por cobiça, por ganância. A Bíblia fala da história de Balaão em Números, dos capítulos 22 a 24. E ainda em Números, no capítulo 31, versículo 16, nos mostra que Balaão foi um mau influenciador. Porque Balaão influenciou a infidelidade do povo contra Deus. O povo se tornou infiel a Deus por causa deste mau exemplo de Balaão. Amém? E o outro mau exemplo que Judas fala aqui
é da rebelião de Corá. Amém? É da rebelião de Corá. Corá, junto com seus amigos Datã, Abirão, Om, eles reuniram 250 líderes da comunidade de Israel e conduziram-nos numa rebelião contra Moisés. Por quê? Simplesmente porque ele ambicionava o sacerdócio de Arão. Amém? E ele fez esta rebelião. E veja que Deus fez com que esses homens e suas famílias fossem engolidos pela terra. Porque estavam minando a comunidade de Israel. Irmãos, estas influências negativas continuam minando as igrejas de Deus até os dias atuais. Muitos têm seguido dentro da igreja de Deus estes maus exemplos, seja consciente ou inconscientemente, e têm pervertido a fé de muitos. Amém? Por essa razão, meus irmãos, nós precisamos batalhar pela nossa fé. Guardar esta fé que nos foi confiada. Amém? Judas nos lembra aqui sobre os perigos da apostasia. Ele fala nos versículos 5 a 7 o seguinte: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Amém? Então Judas, ele traz a lembrança a estes acontecimentos, amém? Que acabaram tendo como consequência o castigo de Deus. A ira de Deus caiu sobre eles por causa desse pecado depravante. Amém? Por causa dessa apostasia. E isto deve servir, e Judas pôs aqui como exemplo, para nós. Para que nós nos lembremos, porque que ainda que Deus nos tenha tirado da escravidão do pecado, ainda que Deus nos tenha feito seus filhos, ainda que Deus nos tenha dado por herança a vida eterna, mesmo assim, Ele pode nos castigar, Ele pode nos destruir, se nós continuarmos apegados ao pecado. Amém? Se nós abandonarmos a nossa posição de discípulo, se nós abraçarmos a apostasia, Deus pode se irar. Amém? Nos versículos 17 e 18, Judas também nos lembra o seguinte. Veja aqui,
Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Amém? Lendo as cartas do Novo Testamento, nós podemos ver a exortação dos apóstolos contra a apostasia. Amém? Paulo escreveu sobre os últimos tempos. Pedro escreveu sobre os últimos tempos. João escreveu sobre os últimos tempos. E Judas aqui nos faz lembrar isso. E diz que nós devemos nos lembrar do que os apóstolos ensinaram. Amém? E precisamos ter a consciência disso, das características dos últimos tempos, para que nós possamos batalhar pela nossa fé. Amém? Para que nós possamos guardar intacta a nossa salvação. Amém? E como é que podemos fazer isso? Como é que podemos batalhar pela nossa fé? Judas ensina aqui, dos versículos 20 a 23, o seguinte: ele diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Estas são as ferramentas que Judas nos dá para mantermos viva a nossa fé, para mantermos intacta a nossa fé. Amém? Ele diz: edifiquem-se na fé, na santíssima fé, essa fé que nos foi confiada. Edifiquem-se nela. Amém? Isto implica, irmãos, estarmos apegados a essa doutrina, a não dar ouvidos às heresias, a não dar ouvidos aos maus conselhos, a não dar ouvidos aos maus influenciadores. Amém? Isto implica nós termos contato diário com a palavra de Deus, lendo e meditando nas Escrituras Sagradas. Amém? Sabe, a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. Eu preciso estar sempre buscando. Quanto mais eu ler a palavra de Deus, mais a minha fé aumenta. Amém? Mais eu fico firme nessa fé. Sabe, batalhar pela fé santíssima implica ter uma vida de santidade, uma vida de pureza, fugir do pecado. Amém? Fugir de tudo aquilo que pode nos manchar. Judas diz que é importante viver uma vida de oração. Orar sempre. Orar para que Deus nos guarde
das más influências. Orar para que Deus nos guarde dos pecados do mundo, das tentações do mundo, das seduções da carne. Precisamos orar. Quanto mais agora, nos últimos dias, nós precisamos orar e orar cada vez mais. Precisamos ter uma vida de oração para podermos batalhar pela nossa fé. Amém? Judas aconselha a nos mantermos firmes no amor de Deus, a não deixar que nada nos afaste desse amor. Como Paulo falou em Romanos 8, 35, 39, o que é que nos separará do amor de Deus? Não vamos permitir que a tribulação nos afaste do amor de Deus. Não vamos permitir que a fome nos afaste do amor de Deus. Não vamos permitir que o Covid-19 nos afaste do amor de Deus. Não vamos permitir que a nossa necessidade de ter um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, nos afaste do amor de Deus. Não vamos permitir que a nossa necessidade por finanças, por dinheiro, por posição, nos afaste do amor de Deus. Não. Vamos batalhar pela nossa fé. Amém? Vamos nos manter no amor de Deus. Porque somente Deus nos pode guardar no seu amor. Por isso devemos depender dele, orando, buscando a sua presença constantemente. Assim batalhamos pela nossa fé. No versículo 22, Judas diz: tenham compaixão daqueles que duvidam. Nós precisamos ter compaixão daqueles que estão fracos na fé. Amém? Precisamos amá-los. Não, isto implica nós estarmos envolvidos na missão. Isto implica nós estarmos focalizados na causa do Evangelho. Lutarmos pela nossa própria salvação, mas também pela salvação dos outros, daqueles que nos rodeiam. Se nós estivermos focalizados nisso, não estaremos dando ouvidos às coisas que lutam contra isso. Amém? Precisamos estar focados. Amém? Naquela que é a razão de nós sermos discípulos. Focados em fazer mais discípulos, em evangelizar mais, em estudar mais a Bíblia com outras pessoas, em discipular aqueles que nos são confiados. Amém? Em manter este relacionamento de discipulado andando, para nos encorajarmos mutuamente e nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Amém? Tendo compaixão uns dos outros. Judas ele mostra essa necessidade de nós nos preocuparmos com aqueles que estão se desviando do caminho da fé. Ele diz: a outros salvem arrebatando-os do fogo. Há irmãos, há irmãs que estão caminhando para o fogo. Há irmãos que de segunda a sexta estão se levantando, estão se arriscando contra o Covid-19 e vão trabalhar, vão fazer as suas coisas. Mas quando é para sentar e ter um tempo de discipulado,
quando é para sentar e estudar a Bíblia com outras pessoas, quando é para ir para a igreja e assistir o culto presencial, eles aí já têm medo do Covid. De segunda a sexta-feira, não têm medo do Covid. No sábado, as reuniões familiares estão lá, não têm medo do Covid. Sobem os carros apertados, enfrentam filas sem distanciamento nenhum, não têm medo do Covid. Mas quando se trata das coisas de Deus, aí o Covid já é um problema. Amém? Precisamos olhar para esses irmãos. Precisamos arrebatá-los do fogo. Porque se os deixamos continuarem nesse caminho, vão se perder. Vão perder esta salvação que nos foi garantida na cruz. Amém? Judas, ele diz que nós devemos mostrar misericórdia. Isso significa que nós não estamos para julgá-los. Não estamos para condená-los. Estamos para amá-los. Amém? Mas também para mostrá-los que ainda que não venham a receber o castigo merecido pelas suas transgressões, por temor a Deus, Judas diz aqui que até as suas roupas devem ser consideradas abomináveis, detestáveis. Amém? Tal é a forma como Deus vê a apostasia. Amém? A desvalorização da sua graça. A desvalorização da sua bondade, da sua misericórdia. Amém? Nós precisamos ajudar os irmãos a não transformarem a graça de Deus em libertinagem. Amém? Mas a reconhecerem Jesus Cristo como soberano nas suas vidas e a estarem submetidos à autoridade das Escrituras. Nós precisamos batalhar pela nossa fé e batalhar também pela fé dos nossos irmãos, os que duvidam, os que se desviam, os que estão fracos, para que possam se levantar. Amém? Irmãos, esta fé que nos foi confiada é muito preciosa. Amém? Por isso precisamos preservá-la. Muitos fatores podem destruí-la se nós não vigiarmos, se não ficarmos atentos. Amém? Cada dia é um dia de batalha. Cada amanhecer é mais um dia para batalharmos contra a nossa fé. Amém? Ou melhor, para batalharmos pela nossa fé. Amém? Eu quero terminar do mesmo jeito que Judas termina sua carta, dizendo: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e para Ele seja toda a glória.
Amém.